começando pelo Coppola. Coppola, Dirceu na política, ajuda ou atrapalha Lula? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, segundo matéria do site Poder 360, Lula avalia que é preciso ter de volta uma tropa de choque na Câmara e, por isso, tenta convencer Zé Dirceu e outros 3 petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. Então, claramente, o Lula deseja a ajuda inestimável dos seus companheiros de Mensalão e Petrolão. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a compreensão do telespectador, porque eu me encontro numa situação delicadíssima. Eu já não sei mais como eu devo ou como eu posso me referir com propriedade ao senhor José Dirceu, esse ícone do PT, braço direito do Lula e até então um expoente da corrupção no Brasil. E por que a minha confusão? Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, a terceira instância do Judiciário, condenou o Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 3 décadas de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. Aí, para não ter erro, eu fui lá conferir o dicionário Oxford e está escrito o seguinte: criminoso, aquele que cometeu o crime; corrupto, aquele que age desonestamente lesando o patrimônio público. Então, a depender exclusivamente dessas definições, o Zé Dirceu é as duas coisas. Mas, além disso, o companheiro de Lula já havia sido condenado pelo mesmo crime de corrupção no escândalo do Mensalão, julgado pelo próprio STF. À época, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou o seguinte, aspas, o conjunto probatório, o conjunto das provas, coloca o ministro-chefe, Zé Dirceu, em posição central da organização e liderança do esquema criminoso como mandante. É fato público e notório que foi Dirceu o principal articulador do Mensalão e que se ocupou disso de forma intensa. Fecha aspas. Percebam que o petista José Dirceu foi condenado em todas as instâncias possíveis 2 vezes pelo mesmo tipo de crime. E por essa razão, pela prática reiterada do ilícito, nós poderíamos, em tese, nos referir a ele como um criminoso frequente, um corrupto inveterado ou um delinquente habitual. E alguns foram ainda mais longe. O ministro Gilmar Mendes chegou a afirmar em entrevista à Globo em 2015 que o governo do PT tinha um método de governança corrupta e seguia um modelo cleptocrata. Para quem não sabe, cleptocracia quer dizer governo de ladrões. Naquela época era permitido chamar corrupto de ladrão, hoje em dia, sinceramente, eu não recomendo, é muito ofensivo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu soube que aquele mesmo ministro, cheio de opinião, que denunciava na TV a ladroagem na Petrobras, foi quem decidiu, sozinho, pela anulação que pode beneficiar justamente o principal condenado no Petrolão. Gilmar Mendes afirmou que o juiz de primeira instância, que foi considerado suspeito para julgar Lula, por extensão, também deve ser considerado suspeito para julgar Dirceu. Acontece que o Procurador-Geral da República se opôs a esse argumento criativo do ministro Gilmar e ainda lacrou, aspas, não se repete decisão para casos que não sejam iguais, fecha aspas. Vale lembrar também que a ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que a suspeição do juiz, no caso de Lula, não deveria ser aplicada a outros casos que, aspas, tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma, fecha aspas. Por tudo isso, eu conto com a sua empatia. Se coloque no meu lugar. Eu sou um crítico profissional em tempos de censura que precisa escolher a dedo as suas palavras. Se eu for fiel aos fatos e à língua portuguesa, eu posso ser acusado, ainda que injustamente, de ofender a honra de gente muito poderosa. Mas no caso do Zé Dirceu, a decisão do Gilmar Mendes ainda é recorrível. E o perdão judicial, concedido pela Dilma Rousseff, apenas extinguiu a sua pena e não o seu passado. Eu ainda posso afirmar, sem medo, que Dirceu é criminoso e corrupto.